Vamos nós. Ok. Então, qual é a vantagem do Moodle? Deixa eu abrir aqui. Vocês começaram a programar no Moodle já, não foi? Sim. Então, eu vou mostrar para vocês o que é que o professor de vocês vê quando vocês estão fazendo a disciplina no Moodle. Qual é o nome da disciplina de vocês? Provavelmente eu não devo estar inserida. Não, eu não fui aqui. Eu tenho que fazer uma busca. Fundamentos. Oi. Pode pagar. Traz a pipoca também. 2025. Ponto 1. Cadê vocês? Quem é vocês aqui? Claro. Siddhartha é essa? Porque são duas, né? Essa daqui do Anderson? Show. Então, quando vocês fazem um exercíciozinho, como moto é essa? É porque vocês... Ele tem tudo. É porque normalmente isso daqui, a gente, eles clonam uma disciplina pronta, entendeu? E aí eles vão liberando aos pouquinhos. Cadê o que foi que vocês fizeram de exercício? Isso daqui, operações básicas, né? Um dígito por linha. Isso aqui foram os exercícios que vocês fizeram em sala. Sim, isso. É muito organizado. Cara, que legal. Esse aqui foi o último que vocês fizeram. Vocês refizeram em casa alguma coisa assim? Ou vocês tinham atividade? É refazer os mesmos para casa? Tem do Fupisco também. Tudo bem. Então, tá, vamos lá. Supondo que vocês fizeram aqui alguma coisa, como é que funciona? Eu consigo ver no Moodle quem foi que enviou. Vocês já viram essa visãozinha aqui, como é legal? Não mostrou, não? Então, esse aqui diz quantas vezes vocês enviaram, tá vendo? Ou seja, isso daqui é um ser humano tentando. Essas 18 tentativas significa que uma pessoa está ali quebrando a cabeça e tentando fazer. Por exemplo, Pedro Henrique, ou é muito bom ou copiou de alguém, entendeu? Professor, é porque dá para testar sem enviar. Eu sei, é uma piada. É uma piada, tá? É uma piada. O que eu tô falando, por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso porque o contexto fornece informações. Tá? Então, quando eu pego aqui a atividade do... Cadê o João Luiz? Eu pego a atividade do João Luiz. Aí ele tem aqui a atividade dele, eu consigo rodar o código dele, consigo ver todos os... Tá vendo aqui, ó? Ver todas as atividadezinhas que ele fez. 1, 2, todos os códigos que ele enviou do começo até o final. Isso daqui humaniza o processo de aprendizado, só que o que eu não gosto do Moodle é que isso fica só para o professor. O aluno não vê o próprio processo de escrita, de evolução. E aí, às vezes, ele pode ficar na ideia de que ele vai copiar uma atividade, colar lá a atividade de alguém e beleza, foi. Por quê? Porque dá trabalho o professor de ficar consultando isso manualmente para ver se é realista ou não é realista. Tá certo? Mas, os dados existem. E de forma realista, vocês seriam avaliados pelo volume de trabalho, ao invés das entregas. Eu prefiro avaliar o volume de trabalho, ou seja, esse cara aqui, o sistema está dizendo que ele trabalhou durante o semestre todo 80 horas. Entendeu? Então, e aí durante 80 horas ele passou 20, 40 minutos nessa atividade, 40 nessa outra, 40 nessa outra, porque o teu processo de progresso, ele fala muito mais sobre o código do que o código que você entrega. O código que você entrega foi feito como? Entendeu? Então, a gente acaba usando outra ferramenta que pega essas ideias da funcionalidade do Moodle, mas integra dentro de uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento completo. Tá? Por exemplo, uma das limitações grandes do Moodle é que a ideia dele é muito limitada. Né? Você escreve aqui e tudo bem que para problemas simples não tem muito o que fazer. Aí você vê a saída aqui, né? E aí vai continuar testando. Mas aí eu só estou explicando porque que a gente está migrando de uma ferramenta para outra. Você vai ter um custozinho maior de entender coisas como o que é um versionamento de arquivo,
como é que eu guardo as coisas no repositório. Você vai ter o seu primeiro repositório no GitHub e a gente vai entender essas coisas e vai manipular. Então tem um custo inicial, mas não é tão grande assim. Só que nem todo mundo está disposto a passar. É muito mais fácil só abrir o Moodle, pegar uma aula que já está pronta, sair desmarcando e habilitando para vocês. Entendeu por que a gente está mudando? Sim. Tudo bem? Ok. Outra coisa, a linguagem de partida, ela é uma coisa mais ou menos à escolha do professor. Então aqui, historicamente, a gente dá essa disciplina em JavaScript, TypeScript, C, C++ e Python. Tudo bem? A gente dá essa disciplina em 4 coisas. Mas isso daqui não foi código de vocês não, né? Que vocês não viram IO ainda? De onde foi que eu peguei esse código aqui? Como é que esse código chegou aqui, Luiz? O cara é bom. O cara é bom. Vou pegar aqui o mais simples aqui. Vou pegar aqui um dígito aqui. Mas vocês já viram o IO? Então como é que vocês fizeram esses códigos com o IO? Não é aula 6? A aula 6... Não, mas a aula 6 é... a aula 6 é hoje? Então como é que o professor resolveu isso aqui? Isso aí falou que resolveu. A da aula 6 o professor não fez com a gente. Não precisa ser a gente resolver. O professor recomendou que a gente fizesse atividade do FUPISFAM. Ah, tá. Eu tô tentando me situar como é que era a metodologia. Aprender a adiantar, ver como poderia. Tá. A cochila lá também. Vamos lá, eu quero que vocês me ajudem. Eu quero um exercício que vocês fizeram em sala na semana passada. Mas a gente não foi só aquele aluno. Se você pegar um outro, Tá, eu quero um aluno que tenha feito sem laço. Cadê? Qual o nome aí? Diz o nome. José Luiz, bora lá. José Luiz Souza, é isso mesmo? Beleza, então bora lá, José Luiz. Blim, 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 blim. É isso, José Luiz. O que é pra fazer aqui, hein? É fazer o resto da divisão aí. Deixa eu ver aqui da descrição. Deixa eu conhecer aqui. Leia um inteiro com 4 dígitos e imprima um dígito por linha. Ah, tá certo. Então, para fazer isso, ele fez divisão inteira. Fez a divisão inteira e saiu comendo os dígitos aos pouquinhos, né? Sim. Ah, entendi. Agora que eu entendi o problema. Tá certo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar, eu queria um problema que tivesse fiel. Se vocês viram fiel, se já? Ainda não. Então, blim, blim, blim. Você não tem uma dúvida sobre a estrutura do código. Então, vamos ter que fazer também a estrutura do código ali. Como assim? Não, no caso aí, o rapaz aí fez todos em uma linha só, né? Feio. Pois é. Tá. Aí eu vou ter que dividir isso em vários. Não, pera, vamos lá. Vamos entender aqui o que é o processo. Vamos só entender. É porque assim, eu estou meio perdido, eu estou me situando ainda, porque eu estou conhecendo vocês e eu acabei pulando várias coisas que eu teria falado nas primeiras aulas, então eu ainda estou meio deslocado. Qual é o objetivo da disciplina de Fundamentos de Programação na universidade? Não é um curso da Udemy, nem um monte de videoaulas que você vê no YouTube. Qual é o objetivo dessa disciplina dentro do curso? O que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que vocês têm que aprender aqui? Seria a lógica da programação? Seria lógica. Okay? Então, o nosso objetivo é treinar lógica de programação. Para isso, a gente acaba precisando de uma linguagem e, junto com essa linguagem, a gente aprende conceitos básicos que permeiam todas as linguagens, beleza? Mas a gente acaba trabalhando muito algoritmo, diferente de um curso técnico, onde o teu objetivo é o mínimo de algoritmo com o máximo de resultado.
Exemplo, eu quero JavaScript. Então você vai aprender como é que sobe uma página, bota não sei o que no ar. Tem muito corpo de montagem e às vezes o teu algoritmo é um lacinho, uma coisa pequena. Aqui a gente trabalha algoritmo bastante. Algoritmo, modularização e boas práticas. Qual é a ideia? No final da disciplina, você é capaz de pensar em um problema, pegar um problema que você é capaz de resolver, um problema que você consegue resolver mentalmente. Exemplo, você entende como funciona o pedra, papel, tesoura? Se você entende como resolve o pedra, papel e tesoura, você é capaz de programá-lo. Esse é o objetivo da disciplina. Beleza? Ou seja, para todos os problemas que eu sou capaz de compreender, eu devo ser capaz de implementar. E aí eu preciso das estruturas que vão me dar suporte a isso. Dividir em pequenos pedaços, organizar em vetores, colocar em mapas, entender o fluxo de dados, mas a gente não vai trabalhar com nenhum problema que hoje você não seria capaz de resolver. Exemplo, se eu te desse um livro com várias páginas faltando e eu pedisse para você me dizer se tem uma página ou não no livro, você conseguiria resolver? Sim, você abre o livro e sai procurando as páginas. Faz sentido para você, entendeu? Então, você vai pensar, como é que se faz isso da melhor forma possível? Eu abro na metade, vejo de que lado está, abro de novo, ou será que você tem que ir de página por página? Não, você abre na metade e vê. Eu estou procurando a página 700. Aí você abre na 500, então você tem que o quê? Tá bom, você não vai olhar o começo. Por quê? Porque é um problema que faz sentido para sua cabeça. Tá bom? Então, por exemplo, mesmo que seja complexo, você entende como funciona o jogo da cobrinha? Sim, você entende como funciona. Você sabe que a posição de cada gominho vai assumir a posição do gomo da frente e a cabeça continua indo para onde ela estava indo. A não ser que ela mude de posição. Mas é um problema que faz sentido para você. Que a solução ela tem significado. Então, o que é a disciplina de programação? É tentar converter. A cobra, eu tenho vários gominhos. Então, se cada gomo tem a sua própria posição e cada posição é feita de cada uma das coordenadas, eu vou ter que ter uma lista onde cada posição da lista é formada por 2 coordenadas. Isso é fundamento de programação. Converter uma coisa que você já entende para estruturas que o computador consiga compreender e transformar isso num fluxo de código. A linguagem é indiferente. Okay? Eu já dei em TypeScript, já dei em Python, já dei em C, já dei em C++, mas a linguagem é indiferente. Porém, dependendo do objetivo, nós podemos ter ganhos ou não. Por que a gente normalmente escolhe C? Então, vamos aqui. Por que normalmente a gente escolhe C? Vamos fazer um exercício já para a gente ensinar if-else, e eu vou aproveitar e ensinar if-else já em umas 3 linguagens diferentes, para a gente entender que não é a linguagem, é a lógica, ok? Então, vamos começar com C. Vocês preferem pedra, papel, tesoura ou pau ímpar? Ok? Joquem por ponto C. Então, tema claro ou tema escuro? Escuro. É porque o contraste aí é bom, né? Deixa eu ver. Tem várias opções aqui. Ou eu boto no high contrast mesmo, que fica melhor. Aquele primeiro que estava? Sim, né? Beleza. Então vamos lá. Bora para o pedra, papel e tesoura. Quando você pensa em pedra, papel e tesoura, quando você pensa no algoritmo, você tem que pensar em informações de entrada, lógica e informação de saída. No caso do pedra, papel e tesoura, quais são as informações de entrada? Não. Se você tivesse que ensinar um alienígena que chegou aqui agora a jogar pedra, papel e tesoura, o que é que você explicaria para ele? Você tem 2 jogadores. O que mais?
Cada um escolhe uma opção que pode ser pedra, papel ou tesoura, e a saída do algoritmo é verificar. Não, você vai ter o algoritmo, mas o resultado é, depois que os dois colocam o dado, o que é de saída? Não, eu não quero que vocês me digam como resolve, eu quero que vocês me digam o que é o resultado do cálculo. Se o primeiro ganha, se o segundo ganha, é o empate. Ok? Então, quando você pensa em dados, a primeira coisa é você pensar, vamos separar aqui tudo de o que é de entrada para o que é de saída. Por quê? Se a entrada for sempre a mesma, o que é que tem que acontecer com a saída? Tem que ser sempre a mesma. Então, se eu sempre jogar pedra e tesoura, qual é a saída? Primeiro jogador venceu. Jogador 1. Se eu jogar pedra e tesoura, a saída tem que ser jogador 1. Se eu jogar pedra e papel, tesoura e tesoura, empate. Beleza, entendemos aí a lógica. Então, a primeira etapa é leitura dos dados, depois a gente tem algoritmo, depois a gente tem impressão dos dados. Se a gente tivesse em C, a gente começa onde toda a vida começa, a partir da mãe. Desculpa, eu estou em C, desculpa. Eu levo um tempo até carregar, tá certo? Até carregar. Deixa eu desativar o Copilot aqui. Outra hora a gente ensina como usar as inteligências artificiais, tá? Eu não ignoro a existência delas, mas vamos em pedaço. Vamos ler os dados. Qual é o formato dos dados? Quando você está fazendo no Moodle, o Moodle já te entrega o formato de cara. Aqui eu vou deixar vocês escolherem. Quais são os dados que eu preciso ler? Como é que vai ser a entrada? Vai ser um número? O cara vai ser 1 e 2? Não, o que é informação? Vai ser P para pedra, P para papel e P para tesoura? P minúsculo, P maiúsculo e T? Rock, paper, scissor. Pode ser assim? Tá, tudo bem. Rock, paper, scissor. Então vamos lá. Então eu tenho que ler 2 caracteres, né? Em C a gente faria assim. Eu preciso do jogador 1, é verdade? Que sempre tem que ser inicializado. Porque se eu não inicializo um caractere, ele começa como um lixo. Vocês sabem disso ou não? Ainda não chegaram nisso não, né? Aí tudo bem. Como é que funciona quando você define uma variável? Quando você define uma variável, isso acontece normalmente em 2 etapas separadas. A primeira se chama declaração e a segunda definição. Não assim, mas de forma mais ou menos simplificada essa, tá bom? Que a gente também poderia chamar de lugar e valor, ou em inglês a gente teria um L value, R value. Tudo que eu penso do lado de lado igual, eu penso em valor. E quando eu penso do lado de cá, do lugar, do igual, eu penso em lugar. Então eu estou dizendo que eu estou colocando 0 nesse lugar. Por que isso é importante? Porque algumas linguagens, por exemplo, C, não faz inicialização de dados. Quando você cria uma variável, ela começa com o valor que tinha na memória na hora que você puxa esse bloco de dados. Ei, me dá um inteiro. Ele, ops, inteiro é 4 bytes, aqui 4 bytes livre. O que tinha lá foi puxado para você. E isso causa comportamentos inesperados. Só tem uma coisa pior do que um código que funciona sempre errado. É um código que funciona errado de vez em quando. Porque um código que funciona sempre errado, você consegue achar rapidamente um problema. Mas quando ele funciona errado de vez em quando, cara, é horrível. E uma coisa que faz ele funcionar errado de vez em quando é o quê? Lixo. Porque na hora que eu não coloco informação aqui, pode começar com qualquer valor. E aí isso pode interferir no resultado do meu código e vai gerar sempre um comportamento diferente. Então, aqui eu estou colocando como regra de vida, independente da linguagem. Você tem que inicializar tudo que você for usar. Tem um valor,
inicializa esse valor. A não ser que a linguagem já te garanta que isso vai ser inicializado. Muitas vezes não é. Tudo bem? Em JavaScript, não é. TypeScript, não é. Então, você tem que inicializar aquilo que você for usar. Regra de vida? Tudo bem? Beleza. Oi. Vocês tinham me chamado, vai. Vamos ler este negócio aqui. Scanf, né? Assim. Eu vou ler 2 caracteres e vou ler no endereço de jogador 1 e no endereço de jogador 2. Vou ter certeza, printf, que eu li o que eu li. Então, antes de tentarem fazer código, verifique se vocês conseguiram fazer a leitura. Porque não tem nada mais frustrante do que você passar um tempão fazendo código para depois descobrir que você leu errado. Aí 2 horas depois você descobriu que fez a leitura errada. Então, vamos lá. Você que está no Moodle, o C é uma linguagem compilada. Então, para executá-la, você passa um processo de geração do código executável e execução do código. Vocês viram essa etapa ou vocês pularam direto para o Moodle? Pronto, pelo menos isso. Então, a gente compila com um programa. GCC é o nome do programa, que vai receber um argumento, que é o código que eu estou compilando. E aí, normalmente, a gente passa flag dizendo, ei, se tiver alguma coisa errada, me avisa, tá certo? Ou não. E aí eu vou gerar o código joquimpo.out, porque como eu estou no Linux, os binários do Linux não precisam de extensão, não é como no Windows, que você obrigatoriamente tem que ter o exe. Então você poderia não deixar nada, mas aqui por convenção a gente acaba colocando o out. E aí quando eu executo esta bodega, cadê? Ele está esperando a entrada, né? Então eu vou colocar a minha Rock e Scissor. Rock e Scissor. Tá aqui as duas. Tudo bem? Estamos juntos ainda? Estamos felizes? Vamos nós aqui. Quando você programa para o Moodle, você normalmente não interage, você não coloca interação com o usuário. Putz, digite as 2 opções. Puts é put e string. É tipo printf, mas sem parâmetro. Então, quando você só tem a string para colocar, aí você pode usar o puts. É a abreviação de put string. Tá. Digite 2 opções. Rock, rock. Rock, rock, rock. Tudo bem? Tamo junto. Bora lá. Bora para o algoritmo agora. O que é que a gente tem que fazer? Algoritmo é o problema. Como é que eu resolvo o meu problema? Em português, explica aí para o alienígena como é que resolve. Como é que ele sabe quem ganhou? Se pedra vier pede para papel. Bora lá. Para o alienígena nunca viu ninguém jogando pedra, papel e tesoura. Você explica, lembra, o que ele tem que dizer no final é se foi jogador 1, jogador 2 ou empate. Você tem que ensinar ele a gerar uma dessas 3 opções. Ele tem 2 informações. Uma informação que ele gravou sendo chamada de jogue 1 e a outra sendo chamada de jogue 2. Você tem que ensinar o alienígena como é que ele vai gerar uma desses 3 resultados. Em português, mas você tem que ensinar, você tem que conseguir formular, logicamente, portuguesalmente, como é que ele vai chegar nisso. Jogador 1 for pedra e jogador 2 for... Se o primeiro for pedra e o segundo for tesoura. Também se jogador 1 for papel e jogador 2 for pedra. Tá. E também se jogador 1 for tesoura e jogador 2 for papel. Aí acontece o quê? Vai imprimir que o jogador 1 ganhou. Tá, então tudo isso é para o jogador 1 ganhar. Sim. Então eu tenho que analisar todos esses casos para saber se um ganhou? Sim. E eu preciso de... como é que eu sei que o 2 ganhou? Quando um não ganha, né? Então, em português, a gente diria assim, mas vocês estão ignorando o mais fácil. Qual é o mais fácil de todos? Empate. Então, eu diria assim, ó,
Se o jogador 1 for igual ao jogador 2, não é assim? Jogador 2, aí a gente diria desempate. É assim? Se não, se o jogador 1 é pedra e o jogador 2 for, não é pedra, né? Rock e o jogador 2 for scissor. Ixi, vou ter que agrupar, né? Porque tem muitos casos. Se isso acontecer, ou jogador 1 for rock, não, para um ganhar, lembra, o que eu estou tentando é agrupar como é que um ganha. Tesouro e papel. Se o jogador 1 for scissor e o jogador 2 for papel, e o terceiro caso em que ele ganha? Se jogador 1 for paper e jogador 2 for rock. Ok? Beleza. Se isso acontecer, o jogador 1 ganha. Se isso não acontecer, o jogador 2 ganha. Ok? Sim ou não? Sim. A gente vê que definitivamente eu não preciso ensinar para ele como é que o jogador 2 ganha. Porque o jogador 2 ganha como a negação do que não aconteceu. Se nem foi empate, nem um ganhou, o 2 ganha. Correto? Ok. Então, isso daqui em linguagem é exatamente aquilo que vocês acabaram de escrever. O se converte num if. O if, para funcionar, ele precisa de um parêntese. É assim que ele funciona. Em C, jogador 1 igual a jogador 2 é o igual de comparação, não é o igual de atribuição. Isso, vocês viram operadores lógicos ou não? Pronto. Então isso daqui é o igual de comparação. Estou vendo se 1 é igual ao 2. Se 1 é igual a 2, o if, o C, precisa de um escopo, que nem o da função main. Percebe que a função main começou bem aqui e ela termina bem aqui? Isso em computação a gente chama de escopo. O escopo determina o lugar e o tempo. Então, o lugar onde as coisas deveriam estar e o tempo que elas têm de vida. Então, quando eu crio uma coisa dentro da main, ela só é viva, só existe, só é visível dentro da main. Porque vocês não tiveram mais coisa, mas foca isso. O escopo é lugar e tempo. Como é que eu digo empate? Puts, empate. Não precisa da quebra de linha, tá? Se não, é um else. Se é um if. Jogador 1 é R, jogador 1 é R. Vocês viram a diferença entre string e caractere? Sim. Pronto, caractere é uma aspinha. Vocês sabem como é que eu faço um i lógico? 2 i comerciais. Já tem um end aqui no C? Tem não, C++ tem, é aí 2 i comerciais. Jogador 2 igual a S. Beleza. O parêntese do if tem que pegar o if todo. Então, esse parêntese aqui, ele já está casado com esse daqui, tá vendo? Então, vou precisar de um parêntese que pegue tudo. Que vá do começo, mas que coisa feia da pleura. Até o final, e a chave. Mas vamos quebrar aqui, ó. Se o 1 for rock e o 2 for scissor, o ou são 2 barrinhas. Ou, aí vamos agrupar aqui. O 1 for o quê? Scissor e o 2 for. Deixa eu tirar os white space. E o 2 scissor e paper. Ou jogador 1 é igual a paper e jogador 2 é igual a rock. Se acontecer isso, então, de jogador 1, putz, jogador 1, quebra de linha, volta pra cá, que é o seu cantinho. Se não, o último essa não tem condição.
O último else é só else. Se não, putz, é jogador 2. Tudo bem, tudo bem. Ok, o que a gente fez foi transformar o que a gente tinha em código. E aí vamos entender as regras de sintaxe da linguagem. A regra de sintaxe da linguagem diz que isso aqui a gente chama de controle, tá? O if e o else são controles, porque eles controlam para onde o código vai. Scanf e puts não são controles, mas o if é. O if em C precisa de um par de parênteses que abarque a expressão toda. E essa expressão tem que te gerar um condicional, um booleano, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele entra dentro do if. O if pode ter um else. Se ele tiver um else, ele vai estar aqui. E esse else pode estar pendurado em várias outras coisas. Por exemplo, esse else está pendurado em outro if. O if também precisa de um condicional. Está aqui o condicional. E esse condicional ele pode ser a composição de várias pequenas coisas. Por exemplo, eu vou comer no RU se ainda tiver carne e eu ainda tenho ticket e o ônibus ainda dá tempo de comer antes de ir de ônibus, entendeu? E ainda não tem menos do que 50 mochilas na fila, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas isso é uma composição de condicionais para você entrar no teu if. Você pode fazer a composição. E aí no final você pode ter um else para a saideira, tá? Então pronto. Isso daqui é um if else. Bora rodar o nosso código. Então, se eu pegar Rock and Scissor, vai ganhar. Eu compilei não, né? Rock and Scissor, é para aparecer o quê? Pedra e tesoura. Jogador 1, pedra e tesoura para ser jogador 1, beleza. Se eu tentar tesoura e tesoura, empate. E se eu tentar tesoura e papel, jogador, tesoura e papel, jogador 1. Mas se eu tentar papel e tesoura, jogador 2. Beleza? Beleza. Vamos ver como ficaria isso daqui em outras linguagens. Professor, o cara é condicional, só pode ter 3 condicionais entre parênteses. Como assim? Em cada parênteses, você pode ter no máximo 3 condições. Infinitas. Tipo, Você pode emendar tudo que você precisa para fazer lógica para aquilo. Por exemplo, eu vou... Por exemplo, eu não entendi a pergunta. É tipo assim, eu tenho ali, ó, jogador 1 igual a L, e jogador 2 igual a LS. Aí jogador 3, aí... Porque para esse problema, eu só preciso de 3 condições. Não, estou dizendo dentro de cada parênteses. Entendi. Dentro de cada parêntese, as comparações sempre são feitas 2 a 2. Em C, não existe esse tipo de coisa. Por exemplo, você quer saber se o valor X está entre 5 e 10. Você não tem como fazer isso. Será que X é menor do que 5, está entre 5 e 10? Não, eu tenho que fazer sempre comparações binárias. Será que X é menor do que 5 e X é menor do que 10? Por exemplo, se você quer uma coisa que é par, maior do que 5 e menor do que 10. Então, será que X é maior do que 5 e menor do que 10 e por acaso é par, X módulo 2 igual a 0? Você vai fazer a composição de coisas que faz sentido para o seu problema. Exemplo, por exemplo, para outra coisa. Par ou ímpar, como é que você sabe se o jogador 1 ganhou? Não é parecido com papel e tesoura, tá? Então, par ou ímpar você tem os dedos do jogador 1. Quais são os outros valores de entrada? Os dedos do jogador 2 e a opção do jogador 1. A coisa mais ridícula que tem é um diz pá, e o outro diz ímpar, e tinha outra opção por acaso. Não, se o primeiro escolhe o pá, o segundo tem que escolher ímpar, não tem opção. Então você tem os dedos do jogador 1, a gente poderia pensar assim, ó. Dedos do jogador 1, dedos do jogador 2
e se o primeiro escolheu par ou ímpar. Vou chamar isso daqui de opção do jogador 1. Char, opção do jogador 1. Ou é par ou é ímpar. Qual seria o algoritmo para cá? Lembra, vocês sabem jogar par ou ímpar. O difícil é canalizar. Como é que você sabe se o jogador 1 ganhou? Como é que o jogador 1 ganhou? Se ele escolheu ímpar e a soma foi ímpar, ou se ele escolheu par e a soma foi par. Se não, o jogador 2 ganhou. Tá vendo? Agora eu tenho 4 condições aqui, ó. Se ele escolheu ímpar e foi ímpar, ou se ele escolheu par e foi par. Se isso aconteceu, então o jogador 1 ganhou. Se não, o jogador 2 ganhou. A gente não tem empate aqui. Então, a composição das comparações e dos testes é uma coisa específica do problema. E você vai ter que montar os teus dados de acordo com o que o problema pede para dar o resultado. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso em Python. Alguém já viu Python aqui? Alguns, né? Vamos fazer isso em Python. Para vocês entenderem que joquempo.py, o algoritmo não muda. O que muda é só a sintaxe. No Python, primeira coisa, a gente não tem uma função main. Como é a linguagem de script, os dados são simplesmente jogados. Você tem que o jogador 1 é 0, você tem que o jogador 2 é 0. Você não precisa colocar tipo, porque ele faz inferência e ele sabe que esse negócio aqui é um inteiro. Você até poderia colocar um tipo se você quisesse. Ó, e aí já começa a aparecer um pouquinho mais com... Ah, perdão, eu estou fazendo Joquempo, né? Char. Aí você começa a ter adaptações. Ué, o Python não tem char. Isso daqui é um texto. Então, se é um texto, vai ter que ser entre aspas. A opção do jogador 1, vou deixar vazio, jogador 2 vazio. O que é que eu tenho que fazer agora? Dizer o quê? Digite 2 opções. E depois, opções. Aí depois eu tenho que ler as opções, né? Então eu faria assim: jogador 1 recebe input, jogador 2 recebe input. Esse input vai pegar a linha toda que a pessoa digitar e colocar aqui, e esse input vai pegar a linha toda e colocar aqui. Então nem precisaria criar as variáveis, já que eu já estou pegando o valor e só jogando dentro delas. Ué, bora para a lógica. O Copilot te ligou de novo? Ah, é porque o Copilot ele tirou para todos. Copilot, faz silêncio, Copilot. Bora para a lógica agora. Qual é a lógica? Se jogador 1 for igual a jogador 2, então eu imprimo empate. Se não, se... Quais são os casos agora? Agora vou copiar. Vou copiar que é a mesma coisa. Agora tem que usar o end. É a mesma coisa. Se não, se... Isso daqui no Python é end. Isso daqui é ou. Isso daqui é end. Isso daqui é end. Isso daqui é ou. Python não aceita quebra de linha, então a gente vai ter que quebrar na mão, senão vai ficar muito feio. Então vamos dar a quebra de linha na manual aqui. É assim? Eu vou imprimir o que aqui? Jogador 1. E se não, eu vou imprimir o quê? Teve muita mudança? Ou o código é basicamente o mesmo e estruturalmente diferente? O que é que de olho vocês enxergam aqui? Vamos lá, o que é que de olho? A gente tem que a função de leitura de dados não está condicionada ao tipo, tá vendo aqui? Eu não precisei explicitar que isso daqui é um texto,
Isso aí a gente diz que é uma linguagem com tipagem explícita e, português, tipagem implícita. Eu não precisei colocar o tipo. Aqui a tipagem é de que tipo? Explícita. Eu precisei dizer o tipo. Tá bom? Aí, qual é a diferença do if aqui? O elif e o else. O que é que vocês estão vendo de diferença no if? Primeira coisa, os parênteses do if são opcionais. Isso é coisa de linguagem nova. Segunda coisa é que o escopo não é delimitado pelas chaves. Está vendo as chaves aqui? O escopo é delimitado pelo quê? 2 pontos. 2 pontos diz, começa um novo tempo de escopo. O else if foi compactado para uma instrução só, mas a lógica do nosso código interno é a mesma? A mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem? Limitações, você não tem um tipo char. Se você quisesse uma string, se você quisesse representar um char, você teria que forçar uma string de um caractere. Ok? Outras coisas, como você não tem obrigatoriedade de tipos, você pode acabar passando um valor errado para uma função errada, ele não vai fazer verificações de tipo, e aí você só vai descobrir na hora que compilar. Porque normalmente quando você está numa IDE, não muda ou não, tá? Mas quando você está numa IDE que você passa uma coisa que não faz sentido, ela vai avisar. Tá vendo aqui? O Moodle, ele faz isso não, né? Tá, então, só quando você roda os testes que ele vai dizer linha tal, né? Então, quando você está no IDE que você não só erra algo de sintaxe, mas faz uma combinação que não faz sentido, ele vai avisar, ei, isso daí não faz sentido, isso daí está esperando receber um inteiro. Então, por exemplo, quando você tenta misturar um texto com um número, aí ele vai dizer, ei, eu não consigo somar um número com texto. O número com texto não funciona, não faz sentido, tá? Então, Python é muito bom, mas para mim tem só esse problema de não ter tipagem explícita, tipagem forçada. Então, a gente tem um meio termo. Então, bora aqui um meio termo. Vamos aqui para o meio termo, que é o Python e o C tiveram um filho, que para mim é o melhor dos dois mundos, porque como vocês não são de EC, a gente não tem a necessidade de fazer o mais baixo nível possível, entendeu? Porque vocês não vão ficar programando diretamente no microcontrolador. Fazer em C tem o seu custo. Qual é o custo? A gente praticamente não consegue fazer exercícios que envolvem mapas, que seriam dicionários, strings, porque a manipulação de strings é muito limitada, ou qualquer fluxo mais interessante de vetores é muito manual, é muito custoso, é muito duro, porque você tem que estar ali no granulado, entendeu? Tá no granulado. Então, se por um lado a gente perde a possibilidade de estar trabalhando no granulado, a gente ganha ferramentas para resolver mais exercícios, entendeu? E aí a gente tem a certa flexibilidade do Python, porém com tipagem. Por exemplo, vamos mostrar como é igual. Ó. Então aqui eu vou fazer uma função chamada main. E eu preciso dessas coisinhas que são caracteres, né? Nós poderíamos ler como runas. Runa parece coisa de magia, né? A minha imaginação. Sim. Runas. Qual é a diferença? Quando você usa uma linguagem de baixo nível, ela trata os caracteres só naquele modo original. C, C++, Java, seria aquele modo ASCII 2. Só que hoje os caracteres eles já estão naquele Unicode expandido. Então tem milhões de tipos de... Normalmente os caracteres eles têm tamanho variável. E com essas linguagens tipo C e C++, você tem muita dificuldade de lidar com caracteres de tamanho variável. Mas é muito trabalhoso mesmo. E aqui, esse termo ele é simplificado para runas, que são caracteres. Mas a gente vai ficar aqui nas strings, tá?
Jogador 1, que é igual a 0. Não. Jogador 1, que é uma string, vai ser vazio. E jogador 2, que também é uma string, vai ser vazio. E aqui, a linguagem, ela já tem embutida nela coisas que o Python não começou a fazer, mas não fez, que é o seguinte: a linguagem tem regras de uso imutáveis. Então, se você criar uma variável e não usar, ela não compila. No C você consegue fazer isso via flags. Você manda lá um w-error e aí via flag ele faz isso. Só que o padrão da linguagem já é essa. Por exemplo, no C você não tem padrão de linguagem para uma colocação dos como é o nome desse bregacinho? Das chaves, né? Das chaves que montam o escopo. Aí tem gente que faz assim, gente que faz aqui no começo, gente que de todo jeito. Aqui não, se você botar no canto errado, ele nem compila. Ele já vai lhe avisar: não quero aqui não. Mas vamos entender por que as linguagens nascem. Toda linguagem nasce com um propósito. Não existe isso de linguagem boa ou linguagem ruim. Todas as abstrações que são construídas para ela, elas têm um objetivo. Beleza? Por isso que linguagens são geradas. Quando você cria, quando o C foi criado, a gente precisava de, eu nem sei que horas são. Eu tenho um controle de tempo meio ruim. Vamos lá. Quando o C foi criado, a gente precisava de uma linguagem para abstrair o assembler. Vocês veem isso em alguma disciplina vocês veem, eu acho que é só no semestre que vem, né? Software básico, vocês veem software básico? Não sei, talvez. Linguagem, vocês pelo menos sabem o que é um binário, linguagem de máquina, conversão. Vocês têm introdução, né? Introdução à engenharia de software é com Jefferson. Tudo bem, vamos ver bem simplificado, mas tudo bem. Então, quando ele foi criado para dar suporte para que as pessoas não precisassem escrever em assembly. Então, a linguagem dele é a mais permissiva possível. Eu não te obrigo a fazer nenhuma verificação, eu não te obrigo a fazer nenhuma checagem. Exemplo, o nosso código do scanf aqui podia ter dado errado. O scanf, ele te avisa quantos elementos foram lidos. Se eu quisesse fazer um código minimamente seguro, eu faria uma contagem de quantidade, eu teria que ver, e aí eu vou ver se por acaso todos os elementos foram lidos. Se quantidade for diferente de 2, eu aviso: olha, tiveram que ser lidos 2 elementos. Por que a gente não faz isso? Primeiro porque a gente já está lidando com o mudo, a entrada dele sempre é certinha. Mas entenda que, por design de linguagem, a linguagem não te obriga. Tá claro? Sim. A linguagem não foi pensada para te obrigar. Então ela é extremamente permissiva. Ela te dá um ponteiro e permite que você ande pela memória toda fazendo o que você quiser. Então tem áreas de você sai andando pela memória, escrevendo, sobrescrevendo. Por quê? Porque conceitualmente você já tinha o assembly que te permitia fazer qualquer coisa. Você só criou uma camada que facilitasse as operações sem nenhum tipo de sobrecarga. Ok? Então a linguagem foi pensada para isso. Java é pensada num conceito gerencial. Tira tudo que é liberdade, amarra o máximo possível para que as pessoas consigam fazer as coisas literalmente amarradas, para que eles não mexam onde não devem. Então a linguagem toda, quando você programa, quando você... Meu Deus, que linguagem dura, que linguagem estranha. 1 milhão de coisas que não precisa para fazer isso. Exato, porque ela nasce dessa ideia. Não, tira tudo que é permissivo no C e joga para cá. O Python nasce da ideia: eu quero a linguagem que me dê a prototipagem mais rápida que eu puder. Então ignora tipagem, ignora verificação. Eu só quero que o negócio funcione o mais rápido possível. Só que quando o Python começou a ser utilizado em tudo, aí começaram a ver que, putz, grila, ficar lidando com problemas de tipagem e com códigos grandes está começando a ficar muito complicado. Aí as outras linguagens vão subir. Rust nasce numa realidade em que dá tanto trabalho ficar caçando erro de código que você gera uma linguagem que te obriga, que te permite trabalhar em baixo nível, mas te obriga a fazer verificações de tudo que você precisa fazer verificar. A linguagem te obriga, você não consegue escapulir disso.
Então, se você entenda, se você fizesse um scanf em Go, só para a gente, em Rust, ele te obrigaria a tratar os erros. Então, você teria que descrever o que vai acontecer se der errado a leitura. Você vai descrever, primeiro que você vai ter que criar um input, porque talvez o buffer não tenha sido inicializado. E se ele for inicializado, você vai ler um texto. Se ele ler um texto, talvez esse texto não seja convertível para o inteiro. Um monte de coisa pode dar, entende? Então, a linguagem ela é pensada com um objetivo. E por isso que existem várias linguagens. Quando a linguagem, quando o Go foi criado, eles pensaram, vamos pegar tudo que o C e o C++ tem, que é muita coisa e que é muito complexo, vamos castrar tudo que a gente puder e obrigar a pessoa a programar do nosso jeito. Então, a linguagem é extremamente simplificada. Ainda tem recursos de linguagens modernas, mas da forma mais simplificada possível. Para quê? Para que eu olhe para o código e entenda exatamente o que ele faz, sem pegadinhas. Sem pegadinhas. Não é como no Python que as coisas podem acontecer magicamente e você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque existe uma camada de mágica muito grande no Python para que as coisas fiquem belas, rápidas, fluidas. Só que a camada de mágica tem o seu custo. Então, a ideia de escrever em Go é, vamos fazer uma coisa que obrigue a pessoa a programar simples, mesmo que ele tenha que escrever mais. Só que é um mais que ainda é tolerável. Eu tenho duas strings e aqui começa a aparecer muito com o C. Eu vou fazer um scan. Olha o que a gente está procurando aqui. Scanf, tá vendo? Só que, como ela é uma linguagem moderna, eu posso dar só um scan normal. Ó, eu quero ler duas strings, jogador 1 e jogador 2. Porque como ele entende o que um é uma string e que o 2 é um string, eu não preciso dizer para ele que eu estou lendo uma string. Só que em C, como a gente está fazendo isso em baixo nível, eu preciso dizer que estou lendo um caractere. Só que isso pode dar errado, porque se um funcionou e outro não funcionou, ou se eu passei uma terceira coisa aqui, ou se esse negócio que eu passei não é um char, se eu passo um inteiro, ele vai ler só um byte e colocar um byte dentro do meu inteiro. E aí pode acontecer um monte de coisa errada. Tudo bem? Então aqui ele sabe que eu estou lidando com uma string. E o resto do código é igual. Vocês percebem que a gente também não usa ponto e vírgula, né? Não usa ponto e vírgula. E aqui é a mesma coisa. Se jogador 1 é igual a jogador 2, o que vocês perceberam? Não precisa de parênteses. Ó, a função print, ela me dá várias opções. Se eu quero quebrar a linha, o que é que eu uso? Print ln, de nova linha. Se eu quero só imprimir a informação, eu uso print. Se eu quero imprimir com alguma formatação especial, zeros à esquerda ou alguma coisa assim, o que é que ele vai usar? Printf. Por design de linguagem, eu não tenho uma coisa que você tem no JavaScript e no C++, que a gente chama de sobrecarga de método. O mesmo método faz 500 coisas diferentes. Aqui, se eu quero que o método faça coisas diferentes, eu preciso de métodos diferentes. Então, está explícito. Eu olho para o método, eu já sei o que é que ele faz. Então, aqui eu quero só imprimir e quebrar a linha. Então, eu vou de println. E eu quero escrever o quê? Empate. Se eu fosse para o printf, eu faria um printf %s empate. Mas eu não preciso disso, porque eu só quero imprimir e sair. Então, println empate. Se não se... Eu vou copiar isso daqui, tá? Copiar logo até o final. Pera aí. Aqui, né? Blim, 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 blim. Vale por que ele se mexeu? Vocês viram que ele se mexeu? Ou foi só... Olha que legal, o bicho se mexe, é? Mas por quê? Porque o linter, isso, toda linguagem, por trás dela tem uma coisa que a gente chama de servidor de linguagem. Normalmente o servidor de linguagem, ele tem um componente chamado de linter.
e ele força a formatação. Então aqui no caso ele está forçando a formatação para que fique do padrão que a linguagem quer. SP, como eu estou lidando com strings, né? SPPR. S. Aí aqui eu também. Aqui não é puts, é o quê? Função. FMT é as funções principais de formatação. Então o scanf está aqui, o printf está aqui e todos os outros, né? Aqui eu quero print ln. Print ln jog1 fnmt.println jog2. Tá aqui. Nosso código ficou muito diferente. Ficou praticamente a mesma coisa. Ele ficou meio termo, né? Ficou aquele meio campo entre uma linguagem com tipagem e um Python, só que com a camada que nem tem do primeiro nem tem do segundo, a camada de controle, tá certo? Então ele vai controlar a tua formatação, se você quiser. Eu gosto do else embaixo. Não. O else vai ser aqui, tá certo? Não. Mas eu quero, eu não vou formatar. Não. Fica torto, carniça. Não consigo. Então, sempre que eu tentar salvar, ele vai formatar para gente. E são alguns atalhos que, por vocês não serem engenharia da computação, que seria um curso que eu daria em C, eu acho que a gente vai de Go. Entendido? Eu estou explicando o contexto histórico. Por que é que eu estou mudando de plataforma? Por que é que eu estou mudando de linguagem? Para não chegar e dizer assim, ele não respeita o que foi definido. Respeito não. Mas pelo menos estou dando um contexto, né? Estou explicando por que eu acho que para vocês vai ser melhor. Outras coisas que você não consegue fazer em C. Em C você não consegue construir listas e retornar listas, não consegue manipular mapas. Tudo que seria exercício divertido de fazer, jogos, a gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar num nível tão baixo que para manipular um texto é um Deus nos acuda. Entendeu? Aí, por exemplo, não consigo fazer palavras cruzadas. Por quê? Porque era tanto ponteiro e tanta manipulação de baixo nível que a gente não tem abstrações para resolver coisas um pouquinho mais interessantes. Então a gente troca exercícios de baixo nível por outros exercícios, só que um pouquinho mais alto nível. Entendido, meu povo? A aula vai até... Beleza, então a gente tem tempo, tá? Então eu estou na dúvida se eu apresento a linguagem ou eu vou para o repositório. Eu acho que eu vou deixar... Vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar para vocês criarem os repositórios de vocês na quarta-feira. Tudo bem? Então hoje a gente vai fazer... Hoje eu vou refazer vou refazer as aulas que vocês tiveram, só que mostrando como ficaria a conversão do C para cá. Então é tão curtinho, é um subconjunto tão curtinho que vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, tá? Então vamos nós aqui. Vamos nós. Deixa eu só dar um intervalozinho aqui.